nós queremos qual é o ângulo para que a área escurinha, que é esse pedaço aqui, seja igual à metade da área não escurinha. Certo? Claro que tudo isso tem a ver com a área total aqui, né? E isso é um semicírculo, então esses caras têm o mesmo tamanho. São o raio, né? Beleza. Então vamos falar o seguinte, cara. Vamos pensar só nessas expressões de área mesmo aqui. Né? Nós queremos que a área sombreada ela seja metade da área clara, né? Uhum. Certo. Beleza. A área sombreada é igual à área clara dividido por 2. Tudo bem até aí, né? Só que Sim, tem sim. outro detalhe também. A área sombreada mais a área clara tem que dar a área da semicircunferência, que é πr quadrado sobre 2, não é mesmo? Uhum. E tem outra coisa também. Peraí. Ele não está dizendo qual é o θ, né? Não é, o θ é uma coisa que a gente vai ter que controlar. Mas muito bem, a gente já tem boa parte da conversa por aqui já. Por quê, né? Porque se a gente está falando da área de um setor circular, né? A área sombreada é uma parte de um setor, né? Então a gente tem que a área sombreada, ela vai ser θ r ao quadrado sobre 2, que é a área toda aqui pintada, sacou? Uhum. Menos a área desse triângulo que está aqui, não é mesmo? Sim. Que é aquela equação que eu te mostrei lá, L quadrado raiz de 3 sobre 4, lembra? Que é o lado do triângulo. Só que o lado do nosso triângulo, pasme, é o R, né? Uhum. Beleza. Então a gente tem É, uma carambada de expressões aqui, né? a área do triângulo daria para achar com aquele é, meio R quadrado. Isso aqui, ó, essa é a equação, essa é que eu tô falando. Essa aqui é a Tá, área do triângulo. tranquilo. Agora, né, vamos focar. Ele quer a parte cinza, só que a parte cinza tem que respeitar essa regra aqui, né? Que ela é metade da área que não é cinza. E as duas juntas dão πr ao quadrado. Portanto, a gente pode fazer até o seguinte já, olha só. A gente pode pegar essa expressão aqui, um pouquinho mais rápido, né? Apesar do que o que eu fiz ali também tá certo. Essa aqui também tá certa, também daria para seguir por aqui. Dá para pegar essa aqui e no lugar da área clara, desse AC aqui, certo? Uhum. Eu pego e coloco 2AS, porque a área clara é 2AS, concorda comigo? A área Sim, clara é duas vezes a área sombreada, por causa dessa regra aqui, ó. Certo? sim. Se a área sombreada é metade, então a área clara é duas vezes. Pronto, então é só colocar aqui 2AS. Beleza? Ok. Então eu vou ter que 3AS. Opa, nossa. 3AS igual I R ao quadrado sobre 2. Então, em termos de R, né? ah, ah, agora tu deve estar se perguntando, por que PR ao quadrado sobre 2? Qual que é a área de uma circunferência? Não é PR ao quadrado? Por isso, é o semicírculo, né? Isso. Então, por isso PR ao quadrado sobre 2, porque é metade do semicírculo. Uhum. Então, em termos de R, apenas 6. O problema pede o valor de θ para que isso seja verdade. Muito bem. Bem, a gente não tinha acabado de encontrar isso aqui, ó. Dá para usar isso aqui, né? Porque tem o Uhum. θ ali, certo? Sim. Então, como é tudo área sombreada mesmo,
Agora, olha só que coisa impressionante, mas que coisa mais realista, né? O R não importa. Não é de se esperar que o R não importe? Porque isso aqui pode ser desse tamanho, como pode ser do tamanho do sistema solar, mas a proporção continua a mesma, né? Concorda comigo? Então, o Sim. R não importa, faz todo sentido do mundo, então. Então, a gente pode passar tudo para o outro lado, tu vai ficar com π sobre 6, mais raiz de 3 sobre 4, tudo isso vezes 2, né? E com uma simplificadinha, tu fica com π sobre 3 mais raiz de 3 sobre 2. Esse é o θ. Beleza? Tranquilo. Então, só recapitulando. Temos uma semicircunferência, temos uma área sombreada e nós queremos que ela seja metade da área que não é sombreada. Beleza, primeira expressão, só da lógica da coisa preta ali. Mas, claramente, a área sombreada e não sombreada dá a semicircunferência. PR ao quadrado sobre 2. Mas, pela análise que a gente está fazendo aqui, também dá para ver que essa área sombreada, ela é a área do setor circular menos a área do triângulo equilátero. O setor circular, que depende de θ, é claro, menos a área do triângulo equilátero. Agora, o que a gente faz? A gente vai para a parte mais fácil, que é essa aqui, né? Só tirar o AC fazendo uma substituição de variável. Desse jeito. A área do nosso querido setorzinho ali, sombreado, πr² sobre 6. Independente do θ. πr² sobre 6, beleza? Só que o problema pediu em função de θ. Então, por isso que eu tive que jogar naquela expressão que dependia de θ. Então, eu vou até escrever aqui para tu não ficar mais com dúvidas. Como o problema pedia em função de θ, devemos jogar na função da área sombreada que o envolve. Já era, bro. Beleza? Tranquilo. Então tá bom. O outro é bem tranquilinho, você explicou já uma outra aula, só que como eu fiquei com dúvida, eu queria só ver como é que você faz. É o 7b. 7b, vamos ver. Aquela transformação de fração para sair da. Sim. A ideia é que na parte de cima apareça uma parte que seja múltiplo de quem está embaixo. Essa é a ideia. Então, como que eu faço ser múltiplo de quem está embaixo, né? Bem, quem tem embaixo ali é 2x menos 1. Então, uma coisa que é múltipla, por exemplo, é 2x menos 1 também. Então, o que dá para fazer aqui, por exemplo, é reescreve o que está ali e coloque na parte de cima coisas que vão transformar esse cara aqui em 2x menos 1. Transforma é subtrair um x e somar um 1, certo? Daí vai ficar exatamente igual a 2x menos 1. Claro que eu não posso colocar na louca assim as coisas, né? Então o que eu faço? Eu somo o inverso. Porque daí é como se eu tivesse somado zero. E somar zero não muda nada, né? Concorda comigo? Sim. Pronto. Agora vamos juntar esses caras aqui. Então eu vou ficar com f de x igual a 2x menos 1, é óbvio. Mais x menos 1. Tudo isso dividido por 2x menos 1. Tudo bem até aqui? Sim. Certo. Deixa eu até pintar de roxo para tu ver de onde veio, né? Que veio ali aquele parêntese roxo. E agora a gente usa uma regra de fração que me permite quebrar em quantas frações eu quiser, né? Então, eu vou ficar com 2x menos 1 sobre 2x menos 1. E mais x menos 1 sobre 2x menos 1. Esse cara é 1. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 mais aquela parada. Beleza?
Só isso. Então tu soma coisas para ficar igual quem está embaixo, para poder cortar. Só que como tu não pode somar coisas, senão tu muda a conta, né? Tu muda aquilo que está ali. Tu tem que colocar o inverso para quando somar esses caras dê zero, né? Isso aqui dá zero. Né? Então eu não somei nada, porque eu somei e depois subtraí, deu a mesma. Só que com isso eu consigo rearranjar meus termos, eu consigo reescrever de uma outra forma que vale o mesmo. Isso aqui, 2x menos 1 mais x menos 1, é a mesma coisa que 3x menos 2. É óbvio. Ó, 3x menos 2, certo? Uhum. Só que eu estou reescrevendo de uma forma que eu consiga simplificar. Beleza? Só. Então, o A teria valor de 1 nesse caso? Aquele. O A é 1, isso mesmo. Ué, E o B é x menos 1. Tá bom? Aqui, no gabarito, ele falou que o A dá 3 sobre 2 e o B dá menos meio. 3 sobre 2 e menos meio. Pô, mas eu fiz aqui na tua frente a parada funcionando aqui. Que doideira. Tá, eu acho que eu entendi. Sabe por quê? Porque aqui tá escrito que o B tem que ser constante também, tá vendo? Uhum. Então a gente tem que fazer até que em cima da fração só tenha números. Vamos fazer de novo. Então, agora desse cara aqui, a gente pega. Faz a mesma coisa. Eu faço aparecer x menos 1. Eu somo x. Pronto, já apareceu 2x menos 1. Só que eu Uhum. tenho que subtrair x também. Então, vai ficar 2x menos 1 sobre 2x menos 1 menos x sobre 2x menos 1. Pô, mas daí sobra um x na parte de cima. Tá, tem que fazer de novo. Tem que ir fazendo até sumir, entendeu? Caracoles. Tu falou que dá 3 meios. Não, tudo bem, uma hora vai sair. Não tem segredo. Só que tu vai ter que ir fazendo até aparecer, Uhum. beleza? Tranquilo. É o jeito. Então, se tu quiser, eu continuo, mas é meio chato, né? Não, não. Deixa eu ver. Hum, Deixa eu ver se acho que a 12 era a mesma coisa. Hum, Não. Bom, a 10 C. 10C. Deixa eu salvar aqui. O que tá pedindo na 10C? Write down the domain and the range of the inversa. Então tem que achar a inversa primeiro. Então, supostamente, tem que isolar o x. Certo? Uhum. Só que não vai dar para isolar o x, né? Porque tá x ao cubo. Então a gente tem que fazer de outra forma, né? Eu consegui chegar na função inversa, só que meu problema foi em determinar o domínio e a imagem, porque ficou ao contrário e a imagem ficou errada. Isso que eu não entendi o motivo. Tá, qual foi a função que chegou? Raiz cúbica de x menos 5 sobre 2. Será que vale? Talvez valha. Raiz cúbica de quê? X menos 5 sobre 2. Note que além de ele ter dado a função, ele deu também o que seria o domínio dela aqui. Uhum. Então, eu justamente coloquei isso como domínio, só que
ele fala que é além disso, por isso que eu não tinha entendido. Ele Não, fala. mas é que é o domínio para x, né? Agora a gente tem uma função inversa. Então, supostamente, aquilo ali seria a imagem, né? Assim, direto, range, seria o range. Não é o que a gente quer, né, cara? E de fato não é o domínio aqui, né? Esquece aquilo que está no enunciado. Essa função aí. Se fosse só isso aqui. O domínio dela seria infinito. Seria do menos infinito a mais infinito. Uhum. Só que tem esse detalhe, né? Como ela foi definida, de quanto ali que ela foi definida? De menos 2 a 2, né? Ela, escrita normal, estava definida de menos 2 a 2, né? E esse de menos 2 a 2 limita a imagem dela, né? Qual que é a imagem dessa função, então? Tu pode pegar esses valores extremos e ver, né? Eu quero dizer o seguinte, entre o x de menos 2 a 2, quais são os valores máximo e mínimo da imagem, né? Dos valores de y? Uhum. E, diga. Não, só, peraí, ele limitou a gente aos valores de x, né, de menos 2 e 2. Isso. Então, esse não seria o nosso domínio? Dá f de x, mas ele está pedindo a inversa. Ah, tá. É, E, então. e aí eu peguei esses valores, tem na inversa, esse menos 2 e 2 que são os extremos, só que eu cheguei numa resposta que também não é. Bem, vamos ver. O que acontece é que quando a gente usa o menos 2 e 2 nessa função aqui, a gente tem limites de imagem, né? O menor valor vai ser quando eu coloco menos 2, que vai ficar menos 16 mais 5, que é menos 11, certo? Uhum. Porque fica menos 16 mais 5, menos 11. E o valor mais alto vai ficar mais 16 mais 5, que é 21. Certo? Sim. Esses são os valores máximos aí que essa função assume em y. Ah, e aí como é a inversa, Exato. a Então, imagem nosso vira y domínio. também só pode ir de menos 1, 11 a 21, beleza? Uhum. É isso. E aí para Daí, descobrir a imagem é só tacar esses valores. o que eu espero que vai ocorrer quando tu jogar esses valores vai ser menos 2 e 2. Uhum. Tá. Por exemplo, vamos colocar o menos 11 aqui. Vai ficar menos 16 dividido por 2, 8. Raiz cúbica de 8 menos 2. Raiz cúbica de menos 8, né? Menos 2. Então vai dar menos 2 e 2, sacou? Sim. Então, o domínio dela é a imagem que estava ali, menos 11, 21. E a imagem vai ser o domínio da outra, menos 2 e 2. Show de bola. Só anotar aqui rapidinho já. Não, tia aí, deixa eu ir no banheiro rapidão que eu tava dando aula até agora.
Voltei, me desculpe. E aí, qual vamos fazer agora? 12? Parou, isso. Deixa eu ver. Acho que... Tem a 11, tem a 12. A 12B acho que é igual àquela que a gente fez de fração. No idea. Ah, que nós fizemos hoje? Que a gente tava fazendo agora, só que teria que ficar dividindo a fração várias vezes. Mesma coisa. Então, acho que... bom, a 11B. 11B. Ah, tá, 11B. Vamos ver. Certo. Bem, tentou fazer? Eu tinha tentado, só que acabei de pagar, mas eu tinha chegado numa solução errada. Tá. O que a gente tem que fazer primeiro é a GOF ali, né? Pra encontrar a tal da H. Que é jogar a F dentro da G. Uhum. E H, então, vai ser 1 sobre x mais 3. Então é a F dentro da G. Então no lugar do x ali vai e na x ao quadrado. Certo? Uhum. E nós queremos o domínio da inversa? Caraca. Primeiro eu consegui fazer a C, eu fiz a C antes da B, que aí eu achei a inversa. Só que na hora de fazer o domínio, É eu aquela não... história, né? O domínio da inversa vai ser a imagem da normal. Como então no acho que problema anterior que a gente fez, lembra? acho que deve ser essa estratégia mesmo. Sim. Então, nós queremos a imagem dessa coisa aqui, para saber o domínio da inversa. Então, qual é a imagem dela, né? Quais valores ela pode assumir? Perceba que e elevado a x ao quadrado só pode ser valores positivos. Uhum. Então, o máximo, mesmo se eu for para menos infinito ou para mais infinito, que eu vou ter é 0. Né? Então, vamos dizer assim, o valor máximo que essa função vai assumir é 1/3. Vou chamar de imagem máxima. Porque o valor mínimo que esse cara pode ter é 0. Agora, qual será o valor máximo que esse cara pode ter, né? O máximo é 3. O valor mais alto. Qual será o valor mínimo aqui? O valor mínimo é quando esse cara for alto, né? Porque tu vai ter um número maior aqui, né? Quero dizer. Certo? Uhum. Agora, qual será o maior valor que essa... Quer dizer, como explicar o que eu quero dizer aqui? Qual é o valor mais alto que esse E vai assumir? Ah, não, pera, é x ao quadrado positivo. Putz, fosse negativa... É que essa função aqui é uma função bem conhecida de nós físicos. Bem, se tivesse o sinal negativo, né? Que é a tal da função gaussiana, aquela lá do Covid. Só que tinha que ter um sinal negativo aqui, e ela não tem. Então tudo que eu falei, tu esquece. Vamos pensar. Se tu tiver mais infinito ou menos infinito, esse E vai para infinito, certo? Concorda comigo? Mais infinito menos infinito no... X. Tá. Se x for Sim, mais infinito ou menos obrigatoriamente infinito, vai o E ser... é infinito. Então, quando tu tem o limite do x tendendo a infinito, seja ele negativo ou positivo, já que está ao quadrado, tu vai ficar com 1 sobre infinito, que é 0. Beleza? Esse é o valor que tu tem nos extremos, né? Menos infinito, mais infinito. Me parece ser um valor mínimo, porque para uma divisão dá 0, né? Porque tu tá na situação extrema. Agora, o valor mais alto que esse cara vai... o valor mais baixo que esse cara vai ter é quem, né?
é quando ele for zero. Concorda comigo? Uhum. Por quê? Porque se tu coloca, por exemplo, não, mas tu coloca o número negativo então, professor, mas ele fica positivo quando tu eleva ao quadrado, né? Sim. Então, por isso que o valor zero também é importante aqui. Então, quando for zero, tu vai ter 1 sobre 1 mais 3, que é igual a 1 quarto. Então, a imagem dessa função vai de 0 a 1 quarto. Beleza? Uhum. Tá. Então, se a imagem vai de 0 a 1 quarto, o domínio da inversa vai de 0 a 1 quarto. Certo? Uhum. Perfeito. Então, vamos escrever aqui. O domínio da inversa é a imagem da normal. Beleza. Tá. Beleza. Tranquilo. Bom, aí a 12B é o mesmo esquema da outra lá. Deixa eu ver. É, agora, acho que é a 5A. Deixa eu ver se eu, acho que eu mandei. Tá. Ah, bom. 5A é o mesmo esquema das outras coisas que eu vi. Coisa boa. Se tu sabe fazer é o que importa. Tem uma de trigonometria, que é essa última foto que eu te mandei, a 5B. Bora. Find the area of the following. Oh, e aí tu não sabe como resolver essa, é isso. Sabe que tem 1 milhão de fórmulas de área, né? Eu te passei elas. Eu acho que eu te passei. Eu passo para todos os meus alunos, tá aqui, ó. Não, esse mandou. Então, nós temos aqui 3 lados, não é mesmo? Sim. Portanto, tem que usar o teorema de Heron, que é a equação aí da área quando tu tem os 3 lados. Basicamente é isso. É Porque tu aquele. não tem informação nenhuma de ângulo, certo? E nem tem como encontrar. É, eu tinha perguntado para um colega, ele comentou algo sobre fazer Pitágoras, mas Não é triângulo retângulo, vai fazer não, como então, Pitágoras? mas a gente consegue dividir. Então, mas aí Não. chegava no. Tu não tem como ter certeza de qual vai ser o ângulo. A única forma envolvendo o ângulo que eu acho que seria possível, mas seria com certeza mais trabalhosa que Heron, é descobrir o ângulo por meio da lei dos cossenos. Conhece a lei dos cossenos? Não. A lei dos cossenos é tipo Pitágoras. Então, Acho que. vamos Deixa eu chamar ver assim, se. A, B e C aqui, por exemplo. Então, tu poderia dizer que A, e esse aqui é o ângulo θ. Então, tu poderia dizer que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2 vezes a BC vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá, aí tu conseguiria encontrar o ângulo, porque tu tem o valor de A, B e C, tu só não tem o θ. Mas seria meio trabalhoso, concorda comigo? Aham. Encontrar ângulo para depois fazer, por exemplo, teorema da área ou fazer Pitágoras. Nossa, trabalho jogado fora, né? Trabalho jogado no lixo. É melhor tu usar Heron, até tu vai conhecer uma nova equação. Vai lá, tenta resolver por Heron essa. Pegar aqui. Então, a primeira coisa que tem que fazer é encontrar esse semiperímetro aqui, ou seja, somar os lados e dividir por 2. Depois tu vai encher deles aqui nessa expressão. Rapidinho só. 5 mais 6 mais 7 é 18, né? 18 dividido por 2 dá 9, então o P é 9. Vai lá, quando terminar me fala.
Daria 175,75. A área dá tudo isso? Tu fez a raiz quadrada ou esqueceu? Não, coloquei a raiz aqui. Conferir aqui no livro. Ai. É, 5B, né? Ele tá falando que dá 14,70. Então, vou fazer uma Tu não fez a raiz olhada. quadrada? Ou deve ter errado alguma conta. 9 menos A é 2. Ah, 9? Ah, eu fiz com 18. É semiperímetro, é dividido por 2, ó. Ah, é verdade. Nossa. Vai lá, corrige lá. Agora deu certinho. 14,7. Deu o que tinha que dar, né? Aham. Só anotar Show. essa fórmula aqui no canal. Anota aí que tu nunca mais vai precisar encontrar ângulo nenhum. É direto e reto. Você sabe como é que chama essa, essa divisão de fração que a gente estava fazendo? Divisão de fração. Que a Aquela lá gente. que tinha que achar o A e o B. Isso. Tem. Cara, aquilo lá não tem nome, né? Não É sei. só ir fazendo e pronto. Aham. Não Aqui sei. de tarde eu tinha procurado na internet, mas eu Talvez tu não. vai achar por somas parciais, mas talvez você vai achar umas coisas muito mais difíceis do que aquilo, tá? Aham. Mas somas parciais talvez te ajude. Tá, tranquilo, não. Acho que dá para fazer. Bom, as dúvidas já foram, acho que dá para fazer alguns de trigonometria. São bem mais simplesinhos, eu espero. Tá bom, manda aí. Pronto. Vamos ver tudo isso aí, então. Esse teorema de Heron, a gente pode usar em qualquer triângulo. Não retângulo, né? A Então, gente sempre pode usar o teorema de Heron quando a gente tem os três lados, aham. independente do triângulo. Ele sempre funciona. Então tem os três lados e não tem informação nenhuma de ângulo, pode fazer Heron já de cara. Quer fazer a 6? Pode ser.
Vamos fazer assim, então. Napkin is in the shape of a quadrilateral with diagonal 9, 12 long. The angle between the diagonals is 75. Which area does the napkin? O que é napkin? Tipo uma pipa? É guardanapo. Guardanapo? Tá, uma diagonal é maior que a outra. Algo assim. Claro que é um paralelogramo. Eita. Certo? Lados paralelos e de mesmo tamanho. Beleza? Claro que o meu desenho não tá a melhor coisa do mundo, mas a ideia era ser de mesmo tamanho. Tudo bem? Aham. E as diagonais que ele fala são As essas. pretas. Ah, What area does the napkin cover the laid out flat? Não entendi direito o inglês aqui de Massachusetts. O que ele tá pedindo aí no inglês? deixa eu ver, peraí. Que é a área, simplesmente isso? Acho que é. Aparentemente é isso. Então tu tem que saber calcular a área de um paralelogramo. Conhece a equação da área de um paralelogramo? Não. Deve estar aqui naquelas fotos que você enviou. Acho que não. Bem, tem uma coisa bem básica aqui que eu não sei se vai ajudar, mas talvez ajude. Não. Não é aquele. Não. Então a questiones aqui é encontrar qual que é a altura, né? No caso, a altura aqui seria esta retinha. Mas a gente não tem informação dessa retinha. A única coisa que a gente tem é o tamanho dessas diagonais e o ângulo entre elas. Será que tem alguma fórmula de paralelogramo com as diagonais e não com a altura diretamente? Eu sei que tem a do losango, mas não sei se vale. Olha só, tem uma questão aqui igualzinha a tua no Brainly. Igualzinho. Nossa, se liga pra tu não dizer que é 120, mas talvez até seja ali. Mas ele quer o perímetro, não a área. Então, igual, tô falando besteira. Bem, o que fazer aqui, né, meu cara? O que fazer aqui? Tô pensando. Ele falou que o ângulo entre as diagonais é 75, mas como assim o ângulo entre as diagonais é 75? Só se as diagonais que ele tá falando não são as diagonais que eu desenhei. São os verdes? Verde e vermelho, exatamente. O que faz mais sentido daí para poder resolver. Aham. Faz aqui, não tem problema. Errar é humano. Errar é humanas. Beleza? Tá aí as diagonais. Ele tá falando que o ângulo entre as diagonais é 75. Mas de novo fica estranho, né? Porque qual é o ângulo ele tá falando? Tipo, tem esse aqui, que é 75, mas esse aqui também, só que aqui já é outro. Ele devia ter dito o menor ângulo. Tá difícil entender o que ele quer dizer aqui, cara. Eu não entendi direito por causa do inglês aí. Porque também tem ângulos diferentes. Esse ângulo aqui é diferente, ó. Esse aqui é outro ângulo.
E aí, será que você não tem a resolução disso em algum lugar, não? É pior que no livro, assim, ele só tem a resposta, ele não mostra como que ele chegou. Então deixa quieto. É. Bem, se a gente tivesse isso, né? Vamos considerar que aqui é 45, 75, então. Daí as coisas talvez ficam um pouco fáceis, né? Porque se for base vezes a altura de novo, né? A gente tem que encontrar o tamanho desse roxo aí. Só que a gente já sabe que aqui é 9. Opa, caramba. Aqui é 9, né? Aqui é 12. Certo? Uhum. Então a gente pode encontrar o roxo pensando que esse cara aqui é a hipotenusa. E a gente quer o cateto oposto. Então, seno de 75 igual a esse H aqui, dividido pela hipotenusa, que é 9. Beleza? Uhum. Não sei se tu pode usar a calculadora. Pode Pode, usar? pode. Pronto, né? Achou o H, depois só multiplicar por 12. Faz aí, então. Dá 8,69. Show. Vamos. A triangle of area 50 centimeters squared has side lengths 10 centimeters and 22 centimeters. What is the magnitude of the included angle? Tá. Mas como assim, né? Ele falou dois lados e é um triângulo. O que ele quer dizer com isso? What's the magnitude of the included area? Bem, eu já sei como fazer, né? Mas tu sabe? Essa é a pergunta. Eu não posso dizer, mas eu vou te dar uma dica. Está pedindo a área e tu tem Só um monte de área lá. rapidinho. Nesse último que a gente fez, eu tentei multiplicar ali e deu, acho que é errado aqui. Fica seno de 75 vezes 9 Sim. e o valor que der é vezes 12, né? Bem, lembrando, né? Eu não sei se é isso, porque enunciado tá Ah, uma bom. droga. Uhum. Lembra? Eu não sei se é isso. Se for, né, eu também fiz a conta aqui, dá 104,31. 32. Isso. Uhum. E a resposta não é essa. Não, a resposta é 52,16. Que é dividido isso por 2. É, mas. A resposta que tu obteve dividido por 2 dá o que tu acabou de falar. Uhum. Então eu não sei, deve ser alguma coisa a ver aí com cortar É, no meio, né? deve Não ser algo sei. do enunciado aí que a gente não pegou. Pois é. Esse inglês de Massachusetts é tenso. Agora, sobre a 7 aí. Tá. Deu. Esse ângulo que ele comenta é o ângulo entre esse 10 e 22. Pelo que parece, sim. Included angle deve ser o ângulo entre os dois, né? E aí, qual das várias fórmulas você utilizaria para resolver este? Acho que. É, 10 vezes 22. É,
talvez desse para fazer meio vezes 10 vezes 22 vezes seno de θ. Perfeito, teorema da área, né? Uhum. Que O teorema da área daria... tem um dividido por 2, né? Ou eu tô errado? Ah, bom, é que eu multipliquei por meio, em vez Ah, de... tu já fez, beleza. Certo, eu Deixa eu entendi ver errado. quanto é que dá isso aqui. A gente chegou no seno. E aí, para transformar isso aí no θ... Pode usar a função arcosseno. Ou olhar para o número e pensar, né? Qual é o θ que dá esse negócio que você acabou de obter, né? Mas o arcosseno da calculadora já resolve. Conhece a função arcosseno na calculadora? Seno elevado a menos 1 vai estar na tua calculadora, algo assim. Ah, tá. Sim. Tá. Aí a gente coloca esse valor do seno, né, que a gente obteve. Isso. Eu acho. Peraí, a gente tá no 7. Eu usando a fórmula da área, eu cheguei que seno de θ é igual a 0,45. Aí eu coloquei isso aí no arco seno e ele deu 27 graus. Só que a resposta fala que eu não entendi essa anotação, mas é 7 graus, aí tem como se fosse um apóstrofe 2. É 2 minutos. Mas deixa pra lá. O importante é os 7 graus. Então, só que eu cheguei em 27 graus. Tá bom? 27 graus. Pronto. Ah, mas a resposta dá 7. Tá, então é 7. Eu não tô entendendo o que tu tá falando, Não, então. não, é porque eu não cheguei na resposta certa. Eu cheguei em Ah, tá. 27, a Agora resposta entendi. 7. Agora entendi. Agora entendi o problema. Tá, vamos lá. Talvez, novamente, não seja o que, né, tá sendo perguntado. Por causa do included ali, sei lá. É um lado vezes o outro, um meio, né, de um lado vezes o outro, ou seja, de 10 vezes 22, né, Uhum. vezes o seno θ. Então vai ficar 100, divide por 10, vai ficar 10 igual a 22, seno θ, né, passa dividindo, vai ficar 5 por 11, igual a seno θ. Você chegou nisso também? Uhum. Ah, 5 por 11. Mas qual que foi a resposta do enunciado? A resposta dá 7 graus. Tá, qual é o seno que dá isso? Aqui eu cheguei em 27 também. Tem certeza que é 7 graus? Ó, tá. Falando que 7 graus e 2 minutos. Se for. Então, talvez ele tá pedindo um outro ângulo aí que a gente não entendeu também. Beleza? Uhum. Mas a ideia vai ser usar essa fórmula. Então tá. Se, por exemplo, a gente quisesse descobrir o ângulo que está entre esses dois, só que a gente não saberia de qual outro ângulo, né? Daria pra usar Heron para encontrar o outro lado. Porque tu tem a área e tu tem dois lados, tu pode usar Heron pra achar o terceiro. Ou outra fórmula aí, né? Não sei, mas eu acho que Heron já é direto, né? Agora,
Eu não entendi qual é o ângulo que ele tá pedindo, né? Se não é esse de 27, qual vai ser? Isso que eu tô achando estranho. Beleza? Porque quando tu usa a fórmula que a gente acabou de utilizar, tu tá falando do ângulo entre os lados. Que foi o que eu entendi que estava sendo usado aqui, né? Uhum. É, Included angle. Sei para lá o que mim quer dizer. seria o ângulo entre 10 e 22. Pois é, tá Estranho. complicado. É. Então é isso, velho. Que a outra ali, não sei se dá pra terminar nesse tempo aí. Uhum. Não, tranquilo. É, o nome, puta, acho que eu não tenho algum canto aqui, mas era soma de. Ah, somas parciais. Isso, tranquilo. Isso. Vou Beleza, lá, então, meu velho. então. Boa sorte Ah, aí. você Valeu, consegue valeu. Diga. me enviar a gravação? A gravação tá sempre lá no canal, mas eu posso te enviar. Quando eu colocar lá no YouTube, eu já mando. Ah, tranquilo, então. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Ah, lá no canal, se tu entrar lá, eu acho que tu tem o canal, pelo menos, né? As tuas aulas eu normalmente coloco IB Agel. Coloco IBHL, né? Aham, Às vezes eu coloco esse nome na tua aula, tá, tá? tranquilo. Mas quando eu achar, eventualmente eu te mando o link das tuas aulas antigas. Valeu, abraço. Tchau, tchau.